O meu entrevistado de hoje nasceu em Campinas, foi goleiro de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, é formado em odontologia. Acima de tudo, torcedor fanático da Associação Atlética Ponte Preta. Aqui do meu lado, o atual presidente da Ponte Preta, José Armando Abdala Júnior. Fala, presidente. Tudo bem? À disposição de vocês. Uma honra ter aqui, recebendo a gente aqui nesse estádio, que o senhor estava me contando a história aqui, tem uma história bem peculiar desse estádio. Como é que foi a construção do Moisés Lucarelli? É um fato inusitado no mundo do futebol. Nós temos conhecimento que esse é o único estádio construído pela própria torcida. Isso aconteceu na década de 40 e naquela ocasião nós não tínhamos estádio e a torcida resolveu abraçar a ideia e quem tinha dinheiro oferecia donativos na compra de material e os que não tinham ofereciam a mão de obra. Então, e hoje a torcida levantou, ergueu esse estádio que em 47, na sua inauguração, era o terceiro estádio do Brasil. Só perdia para São Januário do Vasco da Gama no Rio e o Pacaembu. Então esse é um orgulho muito grande de termos o Moisés Lucarelli na nossa casa. Presidente, eu gosto de começar as entrevistas do Fala Presidente perguntando para os presidentes qual foi a principal motivação de se tornar presidente da Ponte Preta. Olha, é uma coisa até difícil de responder porque é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Qual foi a motivação maior? Mas a motivação maior é de servir a Ponte Preta, ser útil à instituição e fazer com que ela cresça cada vez mais. É porque a sua história com a Ponte Preta vem de longa data, né? O senhor jogou aqui, como eu bem disse, como goleiro no Aspirante, naquela época era juvenil, depois Aspirante, depois se tornou sócio do clube nos anos 70 e depois disso até presidente do Conselho Deliberativo. Como é que foi esse caminho até chegar à presidência? É um caminho que começou exatamente em 64, nas categorias de base da Ponte até o Aspirante, depois me tornei conselheiro na década de 70, em 74 exatamente. Posteriormente, em 2005, assumimos o Conselho Deliberativo, do qual eu tive orgulho de presidi-lo durante uma década. Depois me afastei um pouquinho, talvez, para restabelecer as baterias para poder voltar nesse cargo que hoje estou à frente. Mas já tinha planejado assumir a presidência um dia ou foi uma coisa que nunca passou pela cabeça do senhor? Não, nunca passou pela cabeça e eu me sinto até surpreso até hoje. E o senhor trabalhou muitos anos na Secretaria de Esportes aqui de Campinas. De alguma forma, essa função lhe ajudou, essa função que o senhor exerce hoje em dia? Acima de tudo, eu sempre fui um aficionado por esporte, de uma maneira geral. E tem algumas outras facetas até da minha vida esportiva. Além de jogar futebol, fui jogador de futebol de salão, técnico de futebol de salão, sempre militei em área esportiva e nos últimos anos, a pedido do prefeito de Campinas, militei na Secretaria de Esportes, da qual fazia parte até ingressar na Ponte agora. E o senhor assumiu a Ponte num momento muito delicado, né? Foi no momento da queda em 2017, logo após a queda, o senhor assumiu em janeiro de 2018. Como tem sido essa gestão até então, na sua opinião? Nós assumimos a Ponte o ano passado, em 2018, após o traumatismo de queda da Série A para a Série B, com um passivo muito grande financeiramente falando, sem praticamente termos um time e tentamos viabilizá-lo da melhor forma possível, cometemos alguns erros que foram sanados com o passar do tempo e hoje, já um ano depois, um ano e meio, nós estamos trilhando um caminho mais seguro para que possa oferecer à Ponte a sua volta à Série A. Eu estava dando uma pesquisada em relação aos números de sócio-torcedor e eu percebi que a Ponte é um dos maiores clubes, se não for o maior, que não é da capital, de números de sócio-torcedor. Mas isso não está traduzindo no estádio cheio. De que forma que o senhor acha que pode encher o estádio? Nós temos um programa de sócio-torcedor que para nós é muito importante, ele atinge mais ou menos aproximadamente 5.000 pessoas, mas ele depende muito dos resultados da equipe e suas oscilações. Hoje o futebol, a vinda do nosso público ao estádio, ela está um pouco aquém daquilo que nós desejávamos,
porque os horários não nos favorecem. Nós temos aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente brinca muito fazendo jogos no início da madrugada, 9h30 da noite, 21h30, para um espectador que vem, depende de uma condução pública, ele vai retornar ao seu lar por volta de 1, 2 horas da manhã. Isso inviabiliza, e com a temperatura oscilando mais quente, mais frio, assusta um pouco o espectador, que ele prefere o aconchego do lar, né? Em relação ao crescimento da torcida da Ponte Preta, a gente vê no estádio, né, as crianças ainda já vestindo a camisa da Ponte Preta, a gente vê um número crescente de torcedores, mas a gente não vê um título importante, né? É fácil quando um clube começa a ganhar títulos, a torcida crescer. A torcida da Ponte cresce sem o clube ter ganho o título importante recentemente. Por que acontece isso? É um fato curioso, e eu não consigo ter uma percepção de como acontece esse momento, né? Porque a Ponte Preta tem uma mística, uma áurea muito grande que envolve isso daí, porque ela não tem títulos significativos. No entanto, o crescimento da torcida dela aumenta gradativamente, ano a ano. Talvez sejam pelos aspectos familiares que se passa de pai para filho, talvez seja pela paixão que a macaca desenvolva nos seus adeptos. É muito importante as torcidas organizadas da Ponte Preta, porque elas têm uma vibração tão alta que dentro dessa áurea que ninguém consegue definir o que é, porque outras equipes aumentam torcidas em momentos propícios de campeões, uma série, e a Ponte não. E a Ponte talvez ela fique em toda a sua existência à procura desse auge. E isso é uma áurea que não dá para ser palpável, não é visível, mas que todo seu adepto vai atrás dela. E em relação ao que a CBF vem dizendo, ou de uma forma apontando para a questão dos investidores estrangeiros, recentemente a gente tem visto algum movimento que a CBF está abrindo as portas, de uma certa forma, a gente pode dizer assim, para os investidores estrangeiros. O que o senhor acha assim, de ter um investidor estrangeiro, não só investindo, mas talvez sendo uma pessoa que está captando e participando diretamente da diretoria do clube? A CBF é um parceiro nosso, nós somos filiados da CBF através da federação, ela está sim abrindo caminho, principalmente os direitos internacionais das equipes, a transmissão tanto da Série A como da Série B, e também procurando um mercado onde a gente possa divulgar mais o nosso futebol. Estamos bastante esperançosos porque a CBF tem feito um trabalho muito bom na nossa visão e talvez a partir do próximo ano possamos colher esses frutos. Ainda sobre os investidores estrangeiros, a gente viu recentemente essa parceria que está sendo bem sucedida, a gente está vendo em campo, do Bragantino com o Red Bull. Houve alguma comunicação, alguma forma de comunicação da empresa Red Bull com a Ponte Preta antes de fechar com o Bragantino? Saiu um pouco alguma coisa disso na mídia? Não seria aceito? Seria aceito pela Ponte? Não houve essa interface com o Red Bull, embora o Red Bull seja um parceiro da Ponte Preta de longa data, tanto é que até então, acho que mais de 5, 6 anos, eles mandavam jogos no nosso estádio. É um parceiro de todas as horas, mas eu acho que o feitio da Ponte Preta, com a sua torcida apaixonada que ela tem, o grande número de aficionados, talvez não seria viável essa aproximação nos moldes que foi feito com o Bragantino, porque existe um prazo de carência que, com o passar do tempo, o Bragantino vai deixar, entre aspas, vamos dizer assim, deixar de existir, e para suceder só o Red Bull. Então, eu acho que na Ponte, nesse momento, necessitaria de um ajuste muito maior. E um assunto que a gente tem escutado falar bastante nas redes sociais, na imprensa recentemente, que é em relação à Arena. Como o senhor está vendo esse assunto? Como esse assunto está sendo tratado internamente na Ponte Preta? Porque a gente viu que houveram divergências em relação a esse tópico, principalmente nas pesquisas que a gente fez na internet. Eu não vejo, é uma coisa que não me assusta. Eu acho que o caminho do futuro vai ser esse. Qualquer equipe que sonhe em ter um patamar superior vai necessitar de ter condições adequadas. E a Arena vem de encontro a isso. Nós temos esse sonho, sim, dentro da coletividade ponte-pretana, que não é de hoje, já de décadas isso daí.
O que a gente lamenta um pouquinho é que a época não seja propícia para que você possa abraçar várias correntes ao mesmo tempo. Nós temos que ter algumas prioridades no momento que nós estamos vivendo para solidificar a instituição em busca da sua arena. A gente viu também muita coisa na internet em relação a uma dívida que hoje a Ponte Preta tem com o então presidente de honra da Ponte Preta, Sérgio Carnielli. Existe essa dívida? É uma dívida de gratidão? Que tipo de dívida que existe? Se é financeira, de quanto é? O que o senhor pode falar em relação a isso? Existe essa dívida, ela é contabilizada nos nossos balanços anuais, tanto pelo Conselho Fiscal, bem como com auditoria independente. E essa dívida existe, é uma dívida hoje em torno de 100 milhões de reais, que fatalmente a Ponte em algum momento deverá saldá-la ou propiciar alguma coisa que possa ter retorno para que a gente possa tirar da frente esse saldo credor com o nosso presidente de honra. Existe algum projeto de pagamento que já foi conversado entre a diretoria, entre o conselho? No momento não, porque nós ainda estamos visando o equilíbrio financeiro da instituição diante da perda enorme da queda da Série A para a Série B e outras coisas que estão no passivo. Graças a Deus estamos caminhando com as próprias pernas, estamos procurando esse equilíbrio financeiro para posteriormente pensarmos na solução dessa dívida. Uma estratégia, a gente vai falar um pouco de estratégia financeira, né? Antigamente a gente via muitos clubes do interior formando jogadores e aí vindo os clubes da capital comprando jogadores. Era uma forma que acontecia muito no passado, que talvez seria mais fácil para manter financeiramente o clube, né, que não é da capital. Hoje em dia mudou um pouco esse cenário, até porque a Ponte quer subir, quer brigar com os clubes que estão na Série A e briga de igual para igual. De que forma que o senhor pode dizer para a gente que um clube do interior, de uma maneira geral, pode equilibrar as finanças? Qual seria a melhor estratégia de um clube do interior para equilibrar as finanças? Bom, hoje as cotas que nós recebemos dos jogos que regem o futebol brasileiro não são tão significativas estando na Série B. Exceção é o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais valorizado do país. Esse sim tem premiações excelentes, mas a Ponte tem um DNA de formar atletas, tem um know-how de criar novos valores. As categorias de base são muito fortes. Esse é o ativo da Ponte Preta, que ela busca incrementar dentro da sua base os futuros craques para todas as equipes do futebol brasileiro. E dentro desse ativo, a Ponte vem se aperfeiçoando e temos sim a possibilidade de, a curto prazo, fazermos um equilíbrio financeiro em gerenciar esse ativo que é a revelação de novos valores. Então, assim, até para os outros clubes também que têm até uma estrutura menor do que a Ponte, que são do interior, o senhor diria que investir na base seria o caminho para o sucesso? No caso da Ponte Preta, sem dúvida nenhuma. A Ponte Preta tem uma vitrine de muita visibilidade, é uma camisa, entre aspas, pesada, porque no meio do futebol se comenta que aquele atleta que conseguir jogar na Ponte Preta, ele tem um caminho aberto a qualquer equipe do país ou até do exterior. E a Ponte tem uma tradição, tem o know-how de formar grandes atletas. A equipe principal da Ponte, no atual campeonato, nós tínhamos aqui, posso citar ela, da equipe titular, nós tínhamos 5 jogadores formados na base. Nós tínhamos aí o Ivan, o Abner, que acabou saindo agora recentemente, temos o Renan Fonseca, o Roger, que é formado na base, temos o Camilo. De uma equipe que está numa transição, ter 5 jogadores titulares da base, e nós temos outros 10 elementos da base fazendo parte do profissional, compondo o elenco, o caminho é esse daí. E se a gente for em números financeiros, nós tivemos o Ivan convocado para a seleção brasileira principal, depois de 17 anos
A Ponte tem um jogador convocado para a seleção principal. A visibilidade da Ponte é tão grande que é o único jogador de Série B convocado para a seleção principal. E o Ivan tem todo um prognóstico de ter uma carreira vitoriosa. E, se me permite dizer, ele vem seguindo ao Marcos, goleiro da seleção brasileira do Palmeiras, que lá atrás foi convocado quando estava num time de Série B. Essa relação, essa comparação é bem interessante. É muito interessante. E outra, nós temos vários jogadores que, com formação na Ponte Preta na categoria de base, e hoje a gente quer formar, como se diz comercialmente, uma carteira muito grande, que se nós tivermos daqui 2 anos 50, 60, 70 atletas jogando em outras equipes com a formação na Ponte, o percentual de formação desses atletas, mais o percentual de comissionamento nas vendas futuras, vai dar um respaldo muito grande para manter o equilíbrio financeiro da Ponte. E como é que está a estrutura da base? Eu sei que não é aqui no Moisés Lucarelli. Eu vi até uns atletas descendo aqui. Alguns atletas acabam ficando aqui, mas tem um outro local que eles treinam, não é isso? Nós temos, a base treina em 2 CTs. Nós temos um CT das categorias menores, a categoria sub-15 e sub-17. Ela fica na cidade de Jaguariúna. É uma área com 120 mil metros quadrados, todos os campos oficiais, 3 campos oficiais, alojamento para cada uma das categorias e alojamento também para atletas em experiência, com toda a infraestrutura necessária, toda regulamentada dentro da legislação vigente. E adquirimos no ano passado um CT para a categoria sub-20, que fica aqui dentro da área urbana de Campinas, em Barão Geraldo. O antigo CT Euroamérica, uma área de 140 mil metros quadrados, de um antigo empresário, do empresário Juan Figuer, arrendamos, então, para preparar para o futuro os nossos jovens atletas, além de, por enquanto, o CT do profissional. Então nós temos no nosso clube poliesportivo aqui em Campinas, Jardim das Paineiras, a categoria 11 e 13. Então a Ponte Preta tem todas as categorias, 11, 13, 15, 17, 20. Tivemos uma experiência não muito agradável do Sub-23, mas que já está sendo desativada, porque achamos por bem que não teria o suporte necessário para incrementá-la, e vamos incrementar mais ainda as categorias de base, principalmente o 20. Acabamos de contratar o Sandro Forner, ele estava no Curitiba para ser o técnico do Sub-20, ele era o auxiliar da Comissão Técnica do Jardine no São Paulo. Muita experiência, incrementar. O Marcelinho Paulista é o coordenador das categorias de base, é também o coordenador da categoria Sub-15 da CBF. No profissional nós temos o Felipe Loureiro como coordenador técnico. Felipe, muito amigo meu. Muito, e é uma experiência. Baita falar profissional. alguma coisa do Felipe dispensa Exemplo, qualquer né? comentário. Então nós estamos fortalecendo as comissões técnicas com o objetivo de incrementar cada vez mais as categorias de base. E não só no momento atual, mas nos próximos anos, onde o senhor gostaria de enxergar a Ponte, de ver a Ponte daqui a 5 anos? Voltando a ser aquela força na Série A, brigando com os grandes, brigando por uma Sul-Americana, uma Libertadores, brigando na parte de cima da tabela? A Ponte Preta, dentro do seu perfil, ela é muito ousada, né? Isso, a história, inúmeros fatos tem na história, que ela sempre foi ousada. Foi essa ousadia que foi a primeira a utilizar, por exemplo, negros no futebol brasileiro. Esse título ninguém tira. Seria a próxima pergunta. Seria a próxima pergunta, já estou antecipando, porque foi a primeira equipe a utilizar negros na sua equipe, e foi um marco contra o preconceito racial. E a Ponte Preta também tem um detalhe. A Ponte Preta, o futebol brasileiro, inclusive nas palavras do Alejandro, que é o presidente da Conmebol, no último campeonato mundial, ele falou com as palavras que a Ponte Preta iniciou o futebol brasileiro. E isso, de uma certa forma, ela é responsável por tudo que vem do futebol brasileiro. Existem outros clubes até mais velhos que a Ponte Preta. O próprio Clube de Regatas Flamengo, o Clube de Regatas do Vasco da Gama, mas eles não tinham a modalidade de futebol dentro do seu clube. E recentemente eu estava numa reunião na CBF, só para ilustrar isso daí, e o apresentador citou a Ponte Preta como o primeiro time de futebol do Brasil.
o mais antigo, hoje em atividade, fundado em 1900, e o representante do Vitória deu uma reclamada. O Vitória Bahia falou, não, o Vitória é muito mais velho que a Ponte. E o apresentador falou, mas o Vitória, quando foi fundado, ele era o clube do quê? E até eu me lembro, era um clube de cricket. Não era de futebol especificamente. Não, era de futebol, era um jogo que os ingleses ainda perpetuam isso daí, mas nem se cogitava futebol. Então, na prática, a Ponte Preta iniciou o futebol brasileiro. E essa história, a gente estava conversando um pouco aqui em off sobre a macaca, né? Sobre esse símbolo que não era macaca, era o gorila. Da onde que veio? Como que começou essa história da macaca? Antigamente, a Ponte era chamada de a veterana. A Ponte Preta é um dos poucos clubes femininos no Brasil, é a Associação Atlética, né? Então você não fala o Ponte Preta, é a Ponte Preta. Então ela era veterana, depois passou a nega véia, que eles falam aqui popularmente, e esse lado da macaca foi um lado pejorativo, impingido por torcidas adversárias, que quando a Ponte, por utilizar negros inicialmente dentro das suas equipes, eles falaram, chegaram o time de macacos. Como a Ponte é feminina, esse macaco passou a macaca. E hoje, com muito orgulho, nós nos consideramos macacos e adoramos a macaca. Então isso enraizou de tal forma que hoje, se você falar para qualquer integrante da nossa instituição que ele é macaco, não é preconceito eles se orgulham racial, eles se orgulham muito. E quando ganha um jogo duro, eles chamam de gorila, né? É o gorila. Até que a família cresceu, já tem a família, tem o gorila para ficar mais forte. Legal, legal. E no final aqui do programa, a gente faz um bate-bola. São perguntinhas que eu faço e o senhor responde meio que sem pensar, meio que vier na cabeça de primeira. Pode ser? Pode. Então vamos começar com Associação Atlética Ponte Preta. Um dogma de fé. Um dogma de fé. E só posso até esclarecer. Por favor. Nós não necessitamos nada de palpável para acreditar nela. Por isso é um dogma de fé. A torcida da Ponte é muito fanática, né? Ela é tão fanática que eu vejo até o extremo que elas não têm um time, têm uma paixão, uma vida. E para ela não existe nenhum time no mundo melhor que o dela. E isso daí traz cobrança e responsabilidade, né? Porque com certeza. O time dela é imbatível. Com certeza. CBF. Um grande parceiro. Atualmente um grande parceiro. Grande parceiro, que não nada, muito pelo contrário, só elogiar a parceria com a CBF, que tem nos sido de muita valia. Federação Paulista de Futebol. É a extensão da nossa casa, né? Eu acho que essa eu falo mais ou menos assim. Eu me sinto em casa na Federação Paulista e tudo que se faz é através dela. Derby Campineiro. É uma rivalidade que hoje não é tanto sadia porque extrapolou os limites do campo, mas é um grande clássico, talvez um dos maiores do Brasil. Sérgio Carnielli. Presidente de honra da Ponte Preta. Ajudou muito a Ponte Preta em diversos momentos? Sim, foi muito importante para a Ponte Preta e poderá ser também no futuro muito importante para a Ponte Preta, mas no momento hoje... Porque o senhor entrou na presidência no grupo do Sérgio. Sim, no grupo pelo Sérgio, mas a presidência é um cargo de uma pessoa, de um perfil, de um caráter, de uma série de coisas e a gente resolveu, porque a Ponte sempre esteve atrelada ao presidente de honra e nós resolvemos fazer com que a Ponte ande com as próprias pernas. E isso é necessário para que no futuro ela tenha a independência. Você cria os filhos para o mundo, claro, e não para ficar embaixo das suas asas. Presidente, em relação aos salários, a Ponte está em dia, é um clube que está cumprindo com as obrigações? Nós já tivemos algum transtorno no passado, mas eu posso garantir que no presente todos os nossos salários estão em dia, quer com a equipe de futebol, quer com o funcionalismo, quer com os nossos fornecedores. Nós recebemos a semana passada a certidão negativa de débitos da Receita Federal, recebemos também toda a documentação da Caixa Econômica Federal, todos os nossos fundos de garantia estão rigorosamente em dia. Dentro da legislação esportiva brasileira do Profut está tudo em dia, temos recursos financeiros
até o final do ano e uma reserva já para o próximo ano. Então, no aspecto financeiro, estamos equilibrados tranquilamente para atingirmos os nossos objetivos neste ano. Que é subir para a Série A. Exatamente. E já fazendo todo um esforço para que o ano que vem a gente já tenha essas reservas suficientes para seguir sempre crescendo. Bom, presidente, em nome do Grupo Bandeirantes de Televisão, de toda a equipe do Band Esportes, eu queria agradecer por ter me recebido aqui, ter feito essa entrevista aqui de braços abertos. Eu pude conhecer mais desse estádio tão charmoso. Algum recado que o senhor queira dar para o torcedor da Ponte que está nos assistindo? Para o torcedor, eu peço que ele continue acreditando na Ponte Preta, continue acreditando na sua diretoria. Estamos fazendo todo o esforço necessário para atingirmos os objetivos o mais rápido possível e para que a Ponte Preta cresça cada vez mais, sempre na dependência da sua torcida, porque a torcida da Ponte Preta é sim o porto seguro da instituição. Muito obrigado, presidente. Obrigado a vocês e a casa está à disposição sempre que quiserem, será um prazer recebê-los. É isso aí, pessoal. Até o próximo Fala Presidente.